y los recolectores cogen de las plantas de café el grano maduro, le llamamos la cereza, grano cereza, maduro, el rojo. Cuando se recolecta la mayor cantidad de grano maduro y ustedes hacen un ejercicio de presionar una cereza madura con los dedos, la presión, ¿cierto?, hace que salga muy fácilmente, se quite la pulpa, salga muy fácilmente la almendra con el mucílago. Entonces, ahí, en esa tecnología no hay ningún misterio, es una máquina acondicionada con un cilindro horizontal para quitar la pulpa muy fácilmente con una simple presión, pero ejercida sobre cerezas maduras. Aquí veíamos en Brasil la recolección, pues es mecanizada, hay mucho porcentaje de grano verde, y el grano verde pues implica en el resultado final pues unas condiciones de calidad distintas a la recolección de un grano maduro, pero eso implica aquí un proceso de selección de manera hecho con agua, pero si van a ser despulpado de ese grano verde con despulpadora, pues implicará muy posiblemente aplicar agua para que se pueda realizar bien el despulpado. Entonces, no hay una máquina que utilice agua y otra que no utilice agua, no es la misma máquina, solamente que el productor es el que toma la decisión de ponerle o no ponerle agua. Eduardo, se entendi bem a tua explicação, você reduziu praticamente 50% do uso de mineral, substituindo pelo orgânico, é isso? Duas partes de orgânico para uma de mineral, com redução de 50% do mineral. A redução efetiva da parte do mineral, da demanda que eu tenho, do que eu evidentemente tinha que comprar do mineral, é 50% do convencional. Não exatamente 50%, porque a redução, eu faço 50% para fósforo, potássio, N eu reduzo 40%, não a metade. Então eu faço dentro das minhas planilhas de demanda, pela análise de folha, solo e pela carga pendente e tudo mais, vários fatores, a gente tem a projeção daquele nível de adubação convencional. Aí na montagem, no preparo do orgânico mineral, eu vou estar efetivamente comprando, ou tendo necessidade de usar, 50% disso, em se tratando de fósforo, potássio e tal. Para nitrogênio, a redução é de 40%, tem feito 40%, não 50%. Então o ganho efetivo está isso aí, na parte mineral. Eu tenho uma redução em torno de 40% na composição do sistema como um todo. E mais o ganho de mão de obra, né? Uma aplicação só. Não entendi, perdão. E mais o ganho de mão de obra, porque você faz uma aplicação só. Tem outros ganhos indiretos, uma aplicação só, ser forte da época de chuva, trator encravando, questão de logística, enfim. Só que você tem, não foi mencionado, uma demanda pontual dessa mão de obra também. Porque como nós temos feito, terminou a colheita, aí nós temos até posicionado o pessoal que vem de fora, alguns que realmente querem ficar e vão para lá, depois na semana volta e continuam, mas por um período de 1, 2 meses lá, finalizando esse trabalho, porque aquela demanda que você tinha parcelada em 3, 4 aplicações, você evidentemente vai ter num ponto só, né? E tem essa questão a ser abordada também, mas a redução mais efetiva é na parte da mineral, demanda de mineral, tá? De fertilizantes minerais. Guilherme. Guilherme, da Via Verde. A minha pergunta vai para o Eduardo. Quais as fontes que você tem usado de micronutrientes, de zinco, de magnésio? São fontes solúveis ou fontes de solubilidade mais baixa? A pergunta é interessante. As fontes, como eu mencionei, nitrogênio, eu estou fugindo um pouco da questão de fontes amídicas, a forma de ureia, né, para não haver perda de amônia. Tem essa ureia aí, que é essa ureia protegida, parece ter algum trabalho que ela não tem uma perda, não tem tanto esse efeito de volatilização da amônia. Mas, por via das dúvidas, eu tenho usado fontes de N na forma de nitrato ou sulfato. Evidentemente, o quilo de nitrato, do N nitrato é mais barato. Tá?
A outras fontes de fósforo, esse ano eu usei superfosfato triplo, tá? Que teve em relação ao super simples. Nas minhas contas, deu uma redução usando fósforo como super triplo, foi mais barato. Esse ano eu usei cloreto de potássio como fonte de potássio. Poderia usar sulfato, que tem uma linha aí dizendo que o cloreto é depressivo na qualidade. Mas usei sulfato de potássio. Para micronutrientes, eu tenho usado boro, a fonte de boro solúvel aí, fonte de boro, a ulexita. Para zinco, eu tenho usado mais na folha. E magnésio, eu tenho usado sulfato de magnésio, não óxido. Poderia usar óxido nesse sentido, mas o óxido tem uma questão na aplicação, porque ele ele é cáustico. Se molhar para aplicar, chega a ferir o pessoal. Mas, então eu tenho usado sulfato de magnésio, não óxido. Muito embora a solubilidade, o teor de magnésio no sulfato é 9, no óxido é 90, 95. Seria muito mais barato usar óxido, mas eu tenho usado sulfato de magnésio, tá? Nessa composição aí. Evidentemente, outros micronutrientes eu não tenho tido problema, né? Mas boro e zinco, eu tenho feito o equilíbrio de zinco mais na folha, e boro eu tenho usado em torno de 2 quilos de boro do elemento B por hectare nessa mistura, em média. Né? Enquanto no convencional eu usava em torno de 3,5, 4, é a metade. Tá? E as fontes são essas que eu mencionei. Evidentemente que eu posso usar formulações de qualquer formulação que eu tenho um resíduo, aliás, eu tenho um remanescente de 21,0021 com boro, né? Esse nitrogênio na forma de nitrato também. Enfim, equilibrar a parte nutricional tendo uma restrição maior que eu acho é do N, do nitrogênio. Tá? Questão de volatilização, perda de N. Queria fazer uma pergunta. Alô? Tá falando? Queria fazer uma pergunta para o Sami. Como que esse trabalho seu, Sami, ele se adequa às legislações de destinação de água residuária dentro dos licenciamentos de poupadores de café? Qual a relação que ele tem? Né? Eu posso com base nesses dados, já fazer a aplicação dessa água residuária para adubação de cultura? Por exemplo, na propriedade do meu sogro, ele destinava isso para várzea e fazia a plantação de brócolis em cima e nunca deu problema. Sabe? Esses dados já dão suporte para que a gente possa adequar isso na legislação? O retorno para a própria lavoura de café, isso é previsto dentro das legislações? Maurício, a legislação, na verdade, ela foca a questão do retorno da água para um ambiente aquático. Né? Ela não tem, aí ela não tem artigos, digamos assim, nessa questão do reuso agrícola, não. Não há restrição. Né? Porque a legislação não é específica para a água residuária do café. Tá certo? É qualquer água residuária. E aí, ela tem todos uma série de parâmetros que precisam ser obedecidos para que essa água retorne a um corpo d'água. Bom, e aí é só tratamento. Aí é outra conversa, não é o que a gente falou aqui não, tá? Nós não trabalhamos, não conversamos aqui na linha de tratamento. Para retornar é tratar. Senão você não atende os padrões da legislação. Então, Sam, porque nós tivemos um problema no Espírito Santo em relação a isso, né? Porque o que estava sendo aceito seria que essa água residuária poderia ser bombeada para o café, para aquelas caixas de decantação lá em cima, para penetração, para percolação, né? Ainda com o problema de poder estar contaminando os lençóis freáticos, dando salinização por potássio nos lençóis freáticos. Você entendeu? Então, nós tivemos problema com isso no IDAF, e o IDAF não estava permitindo, né, essa destinação da água residuária para milho, para hortaliças, né? E nós vemos que, na prática, né, não foi feita uma pesquisa, mas na prática não dá problema nenhum. Entendeu?
Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque talvez a gente tenha algum entrave aí, nós temos que gerar dados que provem realmente que não existe contaminação ambiental, que não existe concentração de potássio dessas águas, né, que estão sendo concentradas, estão sendo diminuída a DBO e tal, né, que não existe concentração, como é que é a percolação disso no solo, entendeu? Porque nós tivemos eu participei daquele treinamento que nós fizemos sobre licenciamento, junto com o pessoal do IEMA, no Espírito Santo, né? Eu coordenei esse curso lá e nós vimos que um dos limitantes do licenciamento de descascador de café era o destino da água residuária. A questão da legislação específica lá no Estado do Espírito Santo, estabelecida pelo IEMA, né, o órgão lá que tem a autonomia para isso. Ela caminhou, sei lá, houve umas certas distorções no caminhamento. Eu participei das primeiras reuniões lá para discutir aquilo. Então, ficou claríssimo que sairia lá para o Espírito Santo na questão água residuária do café, né? Ficou claríssimo o assentimento de que lá a água residuária do café não poderia retornar um curso d'água. Quando se chega a esse entendimento, e foram vários órgãos participando, para mim foi fantástico, fantástico, certo? Porque aí, se não pode retornar um curso fluido, qual é a solução? Lógica. Se aquilo tem água com nutrientes, é você voltar para a lavoura. Só teria essa opção. Não teria a opção de tratamento que a legislação federal abre. Tá certo? Então, como diz o outro, vai ter que encontrar uma solução dessa forma. Bom, mas aí a coisa foi caminhando, chegou-se à legislação que chegou lá. Tá certo? Aí, por favor, é o meu ponto de vista. Tá certo? Não tem nada a ver em Embrapa Café aqui no processo, mas minha. Estabelecer que tem que haver distância de lençol entre uma caixa para descartar essa água, uma distância para o lençol freático, quer dizer, é tornar impossível a coisa a nível de prática. Como é que a gente vai ficar fazendo esse tipo de avaliação, né? Então tem algumas confusões ali, mas não vejo confusão em termos de retornar para a lavoura. Tá certo? Eu continuo insistindo, né, como agrônomo, que você tem água e nutrientes, vamos para lá. Não está colocando, gente, eu me lembro, que isso em 1910, quando eu fazia curso de agronomia, a questão mais discutida era a matéria orgânica. Dava-se uma importância, uma ênfase à matéria orgânica, assim, fabulosa, fantástica. Hoje, é segundo plano. Bom, é a mesma coisa da água residuária. É água com nutrientes, matéria orgânica, enfim, os raciocínios são muito similares. Bom, essa é a minha visão. Sérgio, primeiro eu gostaria de falar com relação a essa questão da Colômbia, está utilizando descascado. Nós temos um equipamento aqui no Brasil, o Penagos, né, que veio de lá. Até já conversei com o Rodrigo ali, particular. Eu acho que isso é um avanço muito grande, que nós temos um extensionista, todo mundo tem que estar atento a isso aí, que nós temos um equipamento desse lá, de um cooperado nosso lá, e o equipamento foi um sucesso esse ano, trabalhou.